O texto de hoje nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Carta aos Romanos, capítulo 8, de 1 a 16, nós vamos ler a palavra do Senhor, mas depois nós vamos aqui focar mais no versículo 14 a 17, onde fala de filhos por adoção. É o que Deus fez conosco através da pessoa de Jesus. Nós fomos adotados, nós não tínhamos direito à família de Deus, mas pela misericórdia de Deus, pela sua graça, nós fomos adotados. E nós vemos, hoje, nos nossos dias, quando uma criança é adotada, então nós vemos que ela está carente de pai e mãe, então vai alguém ali legalmente e a adota, a abraça e dá a ela toda a assistência. Então foi assim, e muito mais que isso que Deus fez conosco, né? Então nós vamos caminhar aqui nesse texto da palavra de Deus, e então vamos fazer essa leitura alternadamente, né? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo, a igreja, né, lerá o segundo versículo, que diz assim, aí sucessivamente, viu? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis.
porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Oremos ao Senhor. Deus amado, nós acabamos de ler a Tua palavra, que é pura, que é eficaz, ó Deus, que traz para nós, ó Deus, a fortaleza, nos traz, ó Deus, conhecimento, mas nós pedimos a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos ministre através do Teu Santo Espírito, ó Deus, aquilo que devemos falar e ouvir nesta noite. Nós confiamos em Ti, na Tua graça e misericórdia, é a oração que fazemos a Ti, nós fazemos assim em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, aqui nós vemos aqui Jesus, os feitos de Jesus, né, no passado. Nós temos aqui aquilo que Jesus fez por nós em todos os tempos, né, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento e até a vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda. Nós vamos ver o que Cristo fez por nós, que é o resgate das nossas vidas, o nosso resgate quando estávamos em perigo, estávamos em processo de degradação e condenados à morte. Então, nesse ambiente é que Jesus, Ele nos resgatou, conforme aqui foi falado. E também nós podemos perceber na leitura aí, a ação do Espírito Santo de Deus, agindo ativa e incessantemente a nosso favor. E em terceiro lugar, nós vamos ver o crente sendo trabalhado, conscientizado naquilo que ele é, naquilo que ele era antes do resgate, o lugar em que ele está agora, no seu lugar atual, e na sua condição de carência diante de Deus. É aí que o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nossas vidas. Então nós vemos, antes de falar de nós como filhos de Deus, adotados por Deus, nascidos de novo, nós precisamos de falar de Jesus como Filho de Deus, Jesus unigênito, Filho de Deus. Então, nós vemos que Jesus é o nosso exemplo de filiação a Deus. Se nós somos filhos de Deus, é porque nós somos adotados por causa de Cristo. Então nós vamos ver aí o exemplo, né? Nós temos que seguir, como filhos, seguir os exemplos de Jesus, aquele que se fez carne, habitou entre nós, conforme João, o evangelista, diz. Então nós vemos esta união do Filho de Deus com o Pai. Nós podemos ver João capítulo 17, ali todo o capítulo 17, nós vamos ver ali o Pai e o Filho. E no versículo 21, nós vamos ver a união entre Jesus, o Filho, o Pai, nos abraçando para fazer parte da família de Deus.
Então nós vemos aí um interlace aí entre Deus, nós vamos ver lá em João 17, 21, nós vamos ver isso aí. É o ápice desta união de Jesus, o Pai, e nos abraçando, né? É muito interessante nós caminharmos meditando na palavra de Deus. Nós vamos ver Jesus, ele sendo apresentado ao mundo também. E essa apresentação de Jesus ao mundo, ela se deu em duas maneiras distintas. Uma foi da parte do Pai, apresentando o Filho ao mundo. E outra foi João Batista, apresentando também Jesus ao mundo. Nós vamos ver aí primeiro, o último aqui, o João Batista, como ele apresentou Jesus. Quando ele viu Jesus passar, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então foi a apresentação que João Batista fez, e ele mesmo testificou, no versículo 1, no capítulo 1, 34, ele diz: pois eu, de fato, o tenho justificado, que ele é o Filho de Deus. Agora nós vemos aqui, interessante, isso aqui nos edifica. Por que João Batista, ele apresentou Jesus como Cordeiro de Deus? É porque João Batista, ele precisava de um cordeiro, ele precisava de um salvador, para ser imolado no seu lugar. Então João Batista, ele é representativo para todos nós, todos os crentes de todas as épocas, tanto faz no Velho quanto no Novo Testamento, no momento passado, no momento atual, e futuramente, até a vinda do Senhor Jesus, nós vamos aí ter esta necessidade, né, do Cordeiro de Deus. Por isso que João Batista, ele teve essa expressão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João, ele testificou, de fato, eu, pois, de fato, o tenho justificado, que ele é o Filho de Deus. Então nós vemos aí o testemunho de João Batista. E agora nós vamos ver o outro cenário aqui, o Pai apresentando o Filho ao mundo. Interessante isso aqui, é que está registrado em Mateus 3, Mateus capítulo 3, versículo 17, Mateus 3, 17, parte B. Então Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, essa expressão de Deus, ela aquece os nossos corações, ela aquece a nossa alma, porque é a mesma coisa que Deus abraçasse, ninguém estava vendo Deus ali, só tinha uma voz. O cenário está também no versículo 16, o versículo anterior, ou seja, o versículo 16, nós vamos ver, fala do céu aberto, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E aí uma voz que surgiu, né? A voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus ali apresentando o seu Filho para o mundo
como filho amado, aquele filho em que estava fazendo, em que ele tinha prazer em apresentar, em tê-lo como filho. Então para nós entendermos a nossa filiação com Deus, nós precisamos entender isso aqui para valorizarmos a nossa filiação em Deus. Nós vemos quando Deus falou, este é o meu filho amado, ele estava próximo de Deus. É porque esse pronome demonstrativo, né, na nossa língua portuguesa, nós podemos apresentar algo, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa que está próximo de nós, que nós podemos pegar e apresentar. Eu posso pegar essa caneta e falar, esta caneta é minha, eu gosto desta caneta, eu tenho prazer em usá-la. Então é uma analogia que eu estou fazendo, né? É o que Deus fez ali com Jesus. É a mesma coisa que ele estivesse abraçando Jesus e dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Então, caminhando com o nosso estudo aqui, com a nossa palavra, aí nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida do crente. Ela é progressiva, ela começa quando o crente ele se converte, e ela é progressiva. Nós vamos falar nisso depois, essa progressão, nós vamos depois falar. Ela começa de baixo para cima, conforme fosse uma escada, conforme o Espírito Santo tivesse nos elevando, né? Nós vamos falar disso aí também. Aí nós podemos agora voltar, né, para o nosso texto bíblico, que nós vamos aqui ater a ele, que é a partir do versículo 14, aí nós vamos ver essa progressividade, essa progressão, que o Espírito Santo faz conosco como filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o guiar aqui é pegar pela mão e levar, é dar ajuda, é dar suporte. Nós vemos que o Espírito Santo, ele faz isto com o crente. O Espírito Santo é aquele que testifica em nossos corações. O crente, ele peca, mas logo ele se arrepende, ele confessa o seu pecado a Deus. É o Espírito Santo que testifica na sua vida, no seu coração. E nós podemos dizer, de vez em quando nós ouvimos, né, alguém dizer, Deus falou comigo, mas Deus falou com aquela pessoa? Ninguém ouviu a voz, mas é o Espírito Santo de Deus falando. O Espírito Santo de Deus, ele caminha conosco, não nos deixando de permanecer no pecado, porque quando nós às vezes fazemos algo que não agrada a Deus, então o Espírito Santo ele testifica em nossos corações, e nós então voltamos e pedimos perdão àquela pessoa que foi agredida muitas das vezes por nós, agredida às vezes
às vezes com uma palavra assim, uma palavra quase que podia até passar de liso, mas o Espírito Santo, ele vai e fala conosco, e nós então temos que retratar com aquela pessoa e pedir perdão a Deus, confessando assim o nosso pecado. Então, esse é o papel do Espírito Santo em nós. E aí, caminhando, nós vemos já o versículo, então ele nos pega e nos leva à condição de filhos de Deus. E aí o versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, lá no início ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós aqui podemos ver, nós não precisamos ter medo daquilo que está ao nosso redor, medo daquilo que pode acontecer, medo porque a nossa salvação é Jesus. Nós estamos adotados como filhos de Deus, não precisamos andar atemorizados, cheio de temor, cheio de medo. Fazendo assim, nós estamos livres. Então aqui falou: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, Pai, ela é uma expressão que também nós precisamos aqui parar um pouco e meditar nela, porque a expressão Abba, Pai, esse Abba é uma expressão aramaico, muito dita na época de Jesus, e nós vamos ver aqui que é uma expressão infantil, né? Nós temos aqui algumas fontes, né? Temos o comentarista John Davids, ele diz: o termo, abre aspas, o termo emprestado da linguagem infantil para exprimir o modo filial de nos dirigirmos a Deus. Então, quando nós dirigimos a Deus, e esse momento ele se dá no momento de fragilidade nossa, no momento em que nós estamos frágeis, nós estamos necessitando da mão de Deus sobre nós, aí nós clamamos, muitas das vezes quando nós sentimos até mesmo desamparados, é esse momento em que nós clamamos, Abba, Pai. E a outra fonte aqui que nós temos também é do comentário da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, a tradução de Laila Noronha, diz o seguinte, abre aspas, é a palavra que as crianças de fala hebraica, ainda até hoje, usam para chamar seu papai. Então vemos aí, por isso que Jesus disse que se nós não fizermos como uma criança, nós não vamos herdar o reino de Deus. Nós precisamos nos comportarmos como crianças diante de Deus. Por quê? Porque a criança, ela está pronta a aprender, ela está num processo de aprendizagem, ela
ela está num processo também de obediência, de saber obedecer ao Pai, e ela é carente da presença do Pai. Então, por isso que essa expressão, e nós vamos ver essa expressão 3 vezes, essa expressão Abba Pai, nós vamos ver ela 3 vezes na Bíblia, em toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, nós vamos ver essa expressão. Eu creio que isso tem um grande significado para nós, esta expressão, Abba Pai. A primeira foi Jesus quem disse, a segunda foi nós, apóstolo Paulo, junto conosco, e todos os crentes de todas as épocas, dizendo que nós clamamos, Abba Pai. E nós vamos ver também lá em Gálatas, depois falar, e nós vamos ver o Espírito Santo clamando sobre essa palavra Abba Pai. O primeiro texto está registrado em Marcos, capítulo 14, versículo 36, Marcos 14, 36, nós vamos ver quando Jesus ele estava ali, na sua última noite, quando ele estava antecedendo ali os minutos dele ser preso, ele fez a sua oração, e então ele ali estava no Getsêmani, e ele fez essa exclamação ali, Abba Pai. Estamos na última parte ali do versículo, mas vamos ler todo o versículo, e dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então nós vemos o próprio Jesus, ele tratando Deus de papai, paizinho, papai, era a expressão, essa expressão Abba, conforme já dissemos, ela em aramaico, dizia papai. E aí nós vamos ver aqui ficou a segunda parte para nós, aqui no texto que nós lemos, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos leva a clamar, como filhos de Deus, Abba Pai. E lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, aí nós vamos também ver esta expressão, que está sendo ali projetada, nós vamos ver ali, os irmãos podem ler, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. E porque vós sois filhos, isso aqui é o Espírito de Deus falando, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Então nós vemos aí 3 referências, muito interessante para nós, muito importante mesmo para nós. E falando sobre filhos, nós podemos ver ali o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Muitos pregam sobre o filho que saiu, arrependeu e voltou. Já ouvi até alguém falar do filho que estava em casa, tomando conta das coisas do pai. Mas ali, a mensagem ali, a ênfase da parábola que Jesus disse, está no pai. Porque o filho, o filho mais novo pediu a parte que ele era justa, e saiu, e dissipou todos os seus bens, mas um dia ele arrependeu e voltou. O filho que estava em casa,
O filho que ficou, o mais velho, estava no campo. Ele, quando chegou de lá ao longe, viu a festa e reclamou, chamou um empregado ali, alguém ali, um convidado, e perguntou o que estava acontecendo ali, o motivo daquela festa. Ou seja, um saiu, dissipou todos os seus bens, o outro estava em casa, mas estava no campo, longe do pai, não sabia o que estava acontecendo com o pai, mas o pai, ele ficava esperando continuamente a vinda daquele filho que tinha saído de casa, esperançoso de que um dia ele voltaria, e voltou, e fez a festa, e não passou nada, não jogou nada no rosto, em rosto, mas ele o abraçou como filho. Isso aí é muito interessante, essa parábola aí, o amor de Deus por nós, como filhos. Então nós vemos aqui, o versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Os irmãos veem aí a progressão que o Espírito Santo ele faz na vida do crente. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então agora nós podemos ver aí, tirar aqui algumas lições para nós, conforme a escada que nós falamos, e que o Espírito Santo ele faz por nós, conosco, né? Então, nós não estamos falando só da nossa igreja, do convívio aqui nosso, como irmãos, mas nós estamos falando de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, independente de placa de igreja, em todos os lugares, todos aqueles que confessaram o nome de Cristo, todos aqueles que se converteram, entregaram suas vidas na dependência de Deus, e estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver aí, a primeira coisa aí, é o primeiro degrau da escada, é guiados. A primeira coisa que o Espírito Santo faz conosco, é pegar-nos pela mão e nos levar, e depois pegar-nos pelas mãos e nos elevar à condição de filhos de Deus. E esta condição de filhos, então ele fez essa condição de filho, nós como por adoção, nós somos adotados por Deus através de Jesus, nós já falamos sobre isso. E o outro degrau da escada é pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E nós vemos que o Espírito Santo, ele testifica em nossos corações, nós estamos subindo a escada, o Espírito Santo, ele testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Esse testificar aí é uma prova, é uma segurança que o Espírito Santo, ele nos traz, né? E aí nós vamos ver, dando continuidade, aí nós vamos ver a condição de herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí, nós vemos aí que entra o sofrimento.
nesse texto da palavra de Deus, nós vamos ver aí que nesses degraus aí da escada, a escada imaginária que nós fizemos, né, estamos pensando nela, nós vemos que aí entra também o sofrimento. Nós vemos que Jesus, ele não nos chamou a ter aqui vida boa, ter uma vida farta, uma saúde perfeita para todos os tempos, né? Nós temos nossas lutas, e muito mais que isso, no processo, no momento de testificar de Jesus, nós vemos que muitos são mortos por testificar de Jesus. Por isso que não ficou fora aqui o sofrimento, parece que está desentoado aqui, né? Guiados pelo Espírito, ou seja, pego pelas mãos, levando a condições de filhos, por adoção, e tendo-nos a condição de clamar a Deus por papai, e o Espírito testificando em nossos corações, aí nós passamos a ser herdeiros de Deus. Mas que herança é essa? Essa herança, ela não é uma herança material, essa herança não é ouro, não é prata, não é bens aqui neste mundo, mas é a herança celestial, é a herança que Deus prometeu para os salvos, é a sua glória. E aí depois nós vemos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque Cristo, ele veio a este mundo, e nós podemos ver que nós vemos na imanência de Deus, nós vemos aí duas provas bem visíveis aos nossos olhos da imanência de Deus. Uma é a encarnação de Cristo. Cristo se fez carne, se fez homem. Ele, na verdade, ele não pecou, ele não conheceu o pecado, mas ele se humilhou, ele despiu de toda a sua glória, ele deixou toda a sua glória que ele tinha, deixou tudo aquilo para vir sofrer juntamente conosco. Vamos pensar em um rei, ou em um príncipe, melhor assim dizendo, que deixa todo o seu conforto, todos os seus direitos, e vai viver com a plebe, com os plebeus. Aí ele vai ver as necessidades dos plebeus, aquilo que os plebeus passam, as suas carências, tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, pegar o ônibus, e pegar a condição, a bicicleta, o carro, e trabalhar o dia todo. Então, isso é uma comparação, uma analogia que nós estamos fazendo, de um príncipe, de uma coroa famosa, fazer isto. Então, foi isso que Deus fez por nós. Jesus, ele fez isso por nós. Deus fez isso por nós, através de Jesus. Jesus, ele deixou toda a sua glória para vir a este mundo. Então, esta é uma parte da imanência de Deus. Imanência é a pessoa se abaixar. Quando a gente vai falar com uma criança, a melhor maneira de se falar com uma criança é ela pequena, é a gente abaixar para falar com ela. Os nossos olhos estão no mesmo nível dos olhos dela. Isso pode ser agachar ou ajoelhar perto dela e ver nos olhos dela, olhar nos olhos dela. Então, isto que é imanência, é se humilhar, é se abaixar, se prostrar. E outra parte da imanência de Deus é Deus ter nos adotado
como filhos de Deus. Isso aqui é uma parte muito rica para nós, é uma parte que nós temos que valorizar muito, a bênção da salvação, aquilo que Deus fez conosco, porque Deus, pela sua misericórdia, Ele nos fez sem nenhum mérito nosso, sem nenhum merecimento, nós não merecíamos nada, Ele nos tirou do pecado, nos tirou da condenação, e agora nenhuma condenação há para nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos abraçados por Deus, e então, conforme já dissemos, aqui entrou o sofrimento, parece que está desentoado aqui, né? Parece que não tem nada a ver, aquilo que nós falamos, para nós crentes, né? Parece que é só vantagens para nós, essa condição que Deus nos dá, mas aí entra o sofrimento, na nossa vida como filhos de Deus, né? Quantas pessoas, neste momento, estão sofrendo uma enfermidade, muitas pessoas estão sofrendo, e até mesmo crentes, muitos crentes estão sofrendo enfermidade, estão sofrendo alguma necessidade de alguma coisa, né? Então tudo isso é sofrimento. Sofrimento, pensar naquilo que vai acontecer, não é bom, mas isso acontece conosco, porque somos falhos, nós ficamos preocupados com aquilo que vai acontecer, não precisamos disso, mas muitas vezes nós ficamos, porque somos falhos mesmo, mas aí nós precisamos nos dirigir a Deus como o Abba Pai, o Paizinho, o Papai, e prostrar diante dEle e buscar nele, conforme se estivéssemos recostados no seu peito, e pedir dele o socorro. E muitas das vezes nós pedimos o socorro de Deus, e esse socorro ele não vem no momento ou no dia que nós pedimos, porque Deus faz as coisas de acordo com a vontade dEle, não com a nossa vontade. Isso acontece, e aqui eu abro um parênteses aqui, nós precisamos estarmos assim, atentos a isto, porque muitas das vezes nós fazemos um pedido a Deus, e aquele pedido que nós fizemos, que não foi atendido no momento, passa um dia, 2, e daí nós vamos ver futuramente, dias depois, ou tempos depois, nós vamos ver o que Deus fez por mim no passado, quanto eu sofri, mas Deus não me desamparou, Deus me deu a provisão de cada dia, Deus Ele foi o meu Pai, protetor, foi o meu Pai, quando eu falo meu, é nosso, é no coletivo, e aqui um fato interessante, aqui quando fala que somos filhos de Deus, aqui ele não falou nada de irmãos, né? Irmãos, essa filiação entre pessoas, ele não falou, mas está embutido aqui no texto, nós como irmãos. Como é bom a gente reunir com os irmãos, como é bom a gente ver o irmão. Eu não sei a causa, o porquê, muitas das vezes alguém não vem à igreja por um motivo justo, às vezes uma faculdade, o estudo, às vezes uma doença, a pessoa está em casa,
passou por uma cirurgia, às vezes chegou do trabalho naquele momento e muitas das vezes aconteceu algo que a pessoa não pôde vir ao culto. Então, isso é um caso. Mas nós estamos falando aqui daqueles que podem vir, né, e não vêm. Aqueles que podia programar o dia, não, hoje tem culto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer mais cedo, aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer mais cedo, para no momento do culto, de 7 horas em diante, eu já me arrumar, a tempo de eu chegar na igreja no momento certo. Então, e o crente ao chegar à igreja, então ele vai poder cumprimentar o irmão, muitas das vezes ele vai compartilhar algo com o irmão. Nós vemos, tem o pastor da igreja, tem os presbíteros, tem aquele irmão de oração, aquela irmã de oração também, que você pode compartilhar. Então, esse convívio entre filhos de Deus, que é a irmandade, é muito interessante. Então, aqui nós já falamos, né, que para nós aqui ficou assim um pouco desentoado aqui, vamos repetir mais uma vez esse sofrimento, mas justamente nesse momento tem muitas pessoas sofrendo por amor a Cristo. Nós vemos no Oriente, acontece muito isso, pessoas são presas, perseguidas, pessoas têm que dormir no mato, pais sendo mortos, filhos vendo o pai sendo preso e ir preso. Então, nesse momento, nós vemos muitas pessoas sofrendo, porque a palavra de Deus fala: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós vemos aqui a progressão aqui do Espírito Santo em nós. A glorificação, o glorificado ficou pelo último momento, o último topo da escada. Vamos pensar na escada, né? Então lá em cima está a glorificação, é o nosso arrebatamento, é o nosso encontro com Jesus, é a glorificação. Aí, nesse momento da glorificação, de sermos glorificados, aí o nosso corpo corruptível ficou para trás, nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, e então nós seremos revestidos, né, com esse corpo que é glorificado, e aí estaremos para sempre na presença de Deus e glorificando a Deus para todo sempre. Amém. Então, foi um amém muito bem ouvido neste momento, viu? Esse amém aí é um amém gratificante. Nós precisamos dizer, né, amém mesmo, por aquilo que Deus fez conosco. Aleluia, amém, por tudo que Deus fez conosco. Essa condição de filhos amados, abraçados por Deus. Então, vai ficar conosco, né, essa palavra para esta noite. Nós vamos